de volta com o seu programa Cidadania, um programa que você já conhece sobre o cidadão e seus direitos, né? Também tem os deveres, mas a gente destaca, evidentemente, os direitos. E vamos aqui trazer justamente o direito de você mudar essa realidade. Desse ano, você começar a fazer diferente. De você demonstrar que o poder é seu. De você votar diferente, de você conscientizar-se e conscientizar as pessoas mais próximas, e você entendendo justamente esse compliance eleitoral que o professor Daniel Monteiro aqui nos traz com tanta eficiência, com tanta polidez. Ave Maria, hoje o programa é sensacional. Professor, agora é você, foi mal. Volta comigo e eu tô tão animado que eu já queria perguntar ao professor. Não tem problema, mas você falou no início do programa sobre a Lava Jato, né? Citou a Lava Jato. E a nossa dúvida, professor, é a seguinte, em virtude dessas operações, né? Como a Lava Jato, por exemplo, você acredita que essas operações, elas modificam a forma como o eleitor vê os partidos, vê os candidatos? Porque, por exemplo, nós estamos vendo recentemente uma levada aí de pessoas que não são originariamente do meio político ingressando aí, se candidatando, né? Como personalidades famosas, como jogadores de futebol, grandes como empresários, né? Até mesmo aqui na nossa região. Né? Então, como você analisa essa situação? Joyce, eu vejo isso como um fenômeno muito positivo, porque é um fenômeno que vai oxigenar, que vai dar mais opções ao eleitor, ao cidadão, que por muitos anos se queixou de dizer, eu não tenho opções para votar, são os mesmos que estão aí, não tem nada diferente, só aparece de 4 em 4 anos. Então, o compliance eleitoral voltado para o cidadão, ele vai destacar esse movimento, né, que está de novos nomes, ele vai inclusive destacar que qualquer um que preencha ali os requisitos mínimos pode ser candidato. E é isso que a democracia precisa, porque qualquer aquele que consiga se viabilizar representando uma causa, uma bandeira, um grupo de pessoas, ele pode e deve exercer essa cidadania, que aqui eu lembro também, a cidadania não é só votar, minha gente, é também ser votado. Você pode exercer sua cidadania colocando o seu nome à disposição. O problema, Joyce, é que por muitos anos as pessoas associaram a política à sujeira, à corrupção, mas isso com o advento da Lava Jato está mudando. Isso favorece que novos nomes que há muito tempo desejavam entrar na política, ou pessoas simples do povo, um pescador, um professor, né, um sindicalista, enfim, um empresário. Pessoa que quer fazer realmente o bem. Né? Alguém que quer fazer o bem. Um aposentado, por que não dizer um aposentado que por muitos anos trabalhou e ali está com tempo e experiência para poder devolver. Tem como ajudar a coletividade. Perfeitamente. Né? Então, sim, isso eu vejo como um ponto muito positivo, né? O eleitor estará também atento a esses novos nomes, são mais opções, né, que vão estar na mesa ali para serem escolhidas, né? E o compliance, ele tenta orientar esse cidadão, né? Principalmente, Joyce, no que diz respeito a estimular o cidadão a votar. É muito importante, foi dito aqui, que essa crise ela tem que ser resolvida pelo voto, pelo cidadão, através da política, da democracia. Não são os magistrados, de fato, embora o ajudem muito quando garante a lei, não é o Ministério Público, não é só o Ministério Público, não é só a magistratura, não é só a OAB, a advocacia, mas é a sociedade como um todo, tem que ter essa consciência coletiva, né? Então, nesse sentido aí, muito importante que o eleitor vote. Esse ano é importante que ele vote. Não é possível que depois de tanto tempo, depois de tanta tapa na cara, vamos dizer assim, que o cidadão tem levado, ele não consiga tirar um domingo do ano de 2018 para ir escolher com forma consciente. O que tem que acontecer, um outro fenômeno, Eval, vamos dizer assim, negativo, é o fenômeno do não voto. O eleitor indignado, com razão, ele simplesmente não vai votar. Eu acho que ou ele se abstém. A forma de protestar que ele tem encontrado é essa. Ou ele se abstém de votar, falta o dia da votação, ou vai lá, vota branco ou nulo. Isso é uma manifestação de intenção, se respeita, a Constituição garante, tanto é que está na legislação, mas talvez não seja o complexo que é orientar nesse sentido, não seja o melhor caminho. Por quê, Val? Porque o candidato ou o partido mal intencionado, ou que sempre compra votos no dia da eleição, ele já vai ter os votos dele certo, a eleição dele está garantida. Aqueles novos nomes que estão ali, aqueles novos nomes que estão surgindo e querendo e precisando do eleitor consciente, na verdade vão ficar prejudicados. E a gente pode citar aqui um exemplo da eleição municipal passada, né, onde bons nomes acabaram não sendo eleitos porque tinha um perfil
de universitários, de cidadãos de classe média, ou enfim, de pessoas que preferiram votar, porque houve um feriado após a eleição, preferiram viajar, se divertir, do que votar, exercer o seu dever de cidadão. Aí isso não atingiu o político safado. Perfeito, pelo contrário, foi melhor para ele. Foi melhor porque ele tem os votos garantidos. Agora, a diferença, aí onde esse programa é essencial, e aqui em Mossoró mais ainda, porque é a terra da liberdade, né? O eleitor entender isso, que ele faz a diferença, uma atenção especial para o jovem eleitor, né? Eu dei uma palestra num colégio lá em Natal recentemente e graças a Deus ouvi que jovens de 16 a 18 anos pretendem votar nessa eleição e vão pesquisar e vão se informar de como votar, e eles podem ser até um fiel da balança, podem decidir muitas campanhas com esse novo eleitorado que está chegando. Falando desses jovens, você aderindo aí ao nosso instituto, ele vai conhecer, não é, Joyce, que a gente já faz o Cidadania na Escola, que inclusive é um dos programas aqui em parcerias da Câmara Municipal de Mossoró com o Instituto Novo Eleitoral, que trata com os jovens sobre eleições, cidadania, democracia e corrupção. Professor, que áreas da atuação partidária em específico podem ser beneficiadas com a implantação desses processos de controle? Vamos lá. Como eu disse aqui, o compliance ele se aplica tanto a candidatos, ao cidadão e aos partidos políticos. Quanto aos partidos políticos, nós temos aí um chamado Fundo Especial, né, de Financiamento, Fundo Especial Eleitoral, que foi um novo fundo, como o Joyce citou, para agregar mais recursos às campanhas eleitorais, como o Congresso escolheu essa saída, já que perdeu lá as doações empresariais, quando o STF disse que não poderiam mais haver doações por empresas às campanhas eleitorais. Então o Congresso, através da última reforma eleitoral, tentou compensar essa perda no financiamento através de mais um fundo, porque nós temos dois, tem um fundo partidário e temos o Fundo Especial Eleitoral, que, como foi dito aqui, injetará recursos vultosos, muito elevados. Então, de 1 bilhão e 700. Perfeitamente. A previsão podendo até ser mais, né? Então, Eval, respondendo a sua pergunta, como é que o compliance vai ajudar os partidos nesse sentido? Primeiro, na questão da aplicação desses recursos do financiamento, né, especial eleitoral, do Fundo Especial Eleitoral. Nós tivemos agora uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal reservando até 30% desses recursos, né, públicos que são colocados em campanha para candidaturas femininas, né? Então, o compliance eleitoral, além de orientar como fazer isso, ele pode, por exemplo, sugerir a certos partidos que, além dos 30% mínimos reservados para candidaturas femininas, ele possa aplicar mais. Ele pode estimular a que mais mulheres, né, dentro do partido sejam financiadas por esse recurso. Provavelmente nós não teremos ou raramente teremos essa atitude, mas o partido que o fizer, ele vai ser um grande diferencial dentro desse contexto, porque ele estará dando um recado muito incisivo à população, no sentido de que vai custear verdadeiramente campanhas, em sua maioria femininas. Fala-se em 30%, mas é de um ou de outro gênero, porque a maioria são candidaturas masculinas. Mas vamos imaginar que fosse meio a meio, isso já seria uma vitória do compliance eleitoral. O compliance também vai orientar os partidos no momento dessa composição das coligações partidárias, né? Isso é muito importante porque é um fator decisivo e de estratégia. Orientar o partido com quem ele pode se coligar, quem ele não pode se coligar, quais são as opções, e aí entra também, Eval, as polêmicas que tem no direito eleitoral. A gente tem que interpretar as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do STF e dar a melhor orientação para dar segurança jurídica para os partidos, de maneira que o compliance eleitoral vai orientar, seguir um caminho, uma estratégia com segurança jurídica e que ao final lhe dê credibilidade. Também o compliance eleitoral pode ser aplicado na questão das desfiliações partidárias e filiações partidárias, né? Nós temos aí a chamada janela partidária. Então, muitos candidatos, pré-candidatos estão saindo, e mandatários, inclusive, saindo de certos partidos para migrar para um outro, né? Os partidos que, os mandatários que exercem realmente algum mandato de deputado estadual ou federal, porque a lei permite, e a gente pode orientar, através do compliance eleitoral, como evitar essa revoada
né, de pré-candidatos ou de candidatos, ou como também fazer uma atração, né, permitir com que novos quadros venham enriquecer o partido político. Além de questões de prestação de conta, a parte da origem dos recursos, professor Eval, né, que nós vamos ter agora nessa campanha, além da doação do fundo público, né, nós teremos aí o cidadão podendo doar, como já tinha antes, mas tirando a parte da empresa, e é importante também que se oriente a origem desses recursos, né, o Compliance Eleitoral vai investigar também se a origem desse recurso é lícita, né, e se, portanto, não vai contaminar o financiamento da campanha, porque a gente tem visto aí, Joyce, infelizmente, algumas organizações criminosas financiando campanhas, né, pelo país. O Ministério Público tem estado muito atento a isso. Então, existem várias formas, né, e aí, inclusive, é feito um trabalho personalizado para cada partido e para formar cada coligação, mas existem diversas formas de o compliance eleitoral dar maior segurança jurídica e credibilidade a esse partido político. Professor, você falou aí da origem dos recursos. Nós já falamos aqui, né, que tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que vai gerar aí, vai retirar aí do orçamento da União cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa destinação do dinheiro público para financiar essas campanhas gera uma maior responsabilidade de partidos e candidatos e, como você falou também, do financiamento pelas pessoas físicas, né, já que tem aí a vedação quanto às pessoas jurídicas. Você acha que o problema, por essa alteração na legislação, esse problema foi resolvido? Não, na verdade, essa reforma que trouxe esse fundo especial eleitoral, como você já registrou, deu muito o que falar. Foi muito polêmico, porque não houve um debate com a sociedade. Então, até onde eu tenho conhecimento, a sociedade, de uma maneira geral, não reivindicou esse fundo, né? Já se tinha um gasto muito alto, né, com o fundo partidário, e se criou mais um fundo eleitoral para compensar uma entrada de recursos que antes vinha com as empresas. Então, o que eu vejo é que foi uma saída que o Congresso Nacional encontrou. Nos resta agora, como cidadão, como os órgãos fiscalizatórios, entender esse caminho do dinheiro, né? De onde saiu, que foi o fundo especial, para qual partido foi, em que campanhas foi gasto, que bandeiras, que propostas esses candidatos aplicaram ou estão defendendo, né? E aí o eleitor entender também todo esse processo, todo esse caminho para poder escolher e dizer, não, recurso público, esse dinheiro é meu, eu quero saber se ele está sendo bem aplicado. O partido tal está sendo transparente, está divulgando em que ele está aplicando, né? E aí esse partido eu confio, dentro desses candidatos eu confio, de repente é uma boa opção. Ou não, ele pode entender, né, através de entendendo esse caminho do dinheiro, que está sendo mal empregado, né, que não estão sendo utilizados em recursos, que está havendo gastos mal explicados, né, e isso é recurso público. E pode ser até um fator decisivo também para o eleitor escolher o candidato, saber onde é que o dinheiro dele está sendo aplicado, já que existe aí um financiamento público dessas campanhas, é um misto, né, particular e público. É importante que o eleitor esteja atento e principalmente que os partidos, através do compliance eleitoral, saibam dialogar com o cidadão, para dizer, olha, cidadão, o recurso que nós recebemos foi um valor de X, esse valor está sendo aplicado. Deve implantar em último caso, transparência. Deve implantar meios da transparência à prestação Como é de que não contas, tem né? transparência de um modo geral, né? Dá para fazer mais uma pergunta, né? Não, estouramos o bloco já, Erval. Maria, foi mesmo, você nem me avisou. Nós vamos para o quarto bloco daqui a pouquinho, então não saia daí que o Cidadania volta já, falando mais sobre compliance eleitoral. Não saia daí que o Cidadania volta já.